Olá, que bom ter você novamente aqui no Conversando com os Nossos Botões. Nós estamos conversando um pouco sobre temperamentos. Eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre temperamentos nas redes sociais, mas geralmente se falam de 4 temperamentos. Mas estudos mais recentes nos apontam 8 temperamentos. E eu falei para vocês com base neste livro aqui, do padre José Antônio Gonzalez, O Conhecimento de Si Mesmo. E ele fez um estudo aprofundado e fez uma síntese aqui desses estudos, e é com base neste livro que eu estou trazendo esse conteúdo para vocês, né? E nós conversamos no último programa que essa nova abordagem, essa nova teoria, né? A diferença dela em relação às outras é que ela se fundamenta em 3 fatores que têm uma certa solidez, inclusive com confirmação nas experiências, né? nas experiências científicas, nos testes que foram feitos. E esses 3 fatores, eu falei da outra vez, que são a emotividade, a atividade e a ressonância. E hoje eu quero ir um pouquinho mais além, até do que o padre fala aqui nesse livro dele, nesses estudos que ele aprofundou e que pode nos ajudar. Nós estamos buscando nos conhecer melhor. É claro que não são esses momentos aqui que vai ajudar você, mas pode te dar pistas para que você se olhe, né, de uma forma mais real, né, mais próximo daquilo que você realmente é. Mas será que eu sou assim? Será que eu sou assado? Eu falei disso, né? Muitas vezes a gente fala da gente, daquilo que a gente faz, daquilo que das relações que a gente tem, mas a gente tem dificuldade de expressar e dizer o que eu sou, né? Quais são as minhas características? Qual é o meu temperamento, né? Qual é a base do meu temperamento que me permite moldar o meu caráter, que tem moldado, né, me ajudado a moldar que atitudes, como eu tenho reagido às situações. Tudo isso, esses estudos nos ajudam a ter pistas. Eles não são uma coisa taxativa, você é isso, botou um rótulo, pá, não. Mas nos dão pistas para que a gente possa fazer esse olhar, né, mais aprofundado sobre quem somos. Porque à medida que vamos nos conhecendo melhor, conhecendo as nossas qualidades, as nossas dificuldades, podemos trabalhar melhor em nós. E como eu já disse, sermos humanos melhores, como nós temos precisado de crescer como pessoas humanas, não é verdade? Então veja bem o que ele diz sobre a emotividade. Pessoas emotivas, eu disse no outro vídeo, são aquelas pessoas que, assim, diante de um estímulo, geralmente elas reagem. E aquele não emotivo é aquele que é uma coisa mais suave, né? E todo mundo se emociona. Impossível, o ser humano que não se emociona tem um problema sério, né? Aí são as exceções. Mas a emoção faz parte do ser humano. A questão é como cada um reage, né? Como cada um se deixa impressionar pelas situações, de uma forma muito intensa ou menos intensa. Então, assim, ele diz assim, que o emotivo é aquele que se perturba por algo, o que na maioria das pessoas não se perturbaria, né? Aquele que chora à toa, né? Não necessariamente por uma questão de depressão, né? Ao longo da sua vida, sempre fui aquela pessoa mais emotiva, tudo se emociona, né? E também não estou falando daquele choro chantagista de, ai, coitadinha de mim, não é disso, né? Mas é aquela pessoa mais sensível, né? Que se toca mais intensamente pelas situações. E o não emotivo é o contrário disso. É aquela pessoa que tem uma certa dificuldade, ela não se emociona facilmente.
ela muitas vezes ela consegue ter um certo controle sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Ah, isso é ruim? Isso? Não, é só diferente. Às vezes a gente fica muito querendo fazer esse tipo de comparação, né? É bom, é ruim? Não. Isso, lembra, gente, são características, né? Então, não se trata de ser bom ou ser ruim, ok? Mas é uma característica, é um fundamento que vai nortear o que Lessene fez nessa divisão aí de 8 temperamentos. E eu vou buscar trazer isso um pouco para vocês aqui. Então, quais são as características principais, assim, dessas pessoas emotivas? A excitabilidade. O emotivo, ele a excitação em relação ao estímulo, ela é intensa. Ele sente com mais intensidade diante de um estímulo, né? Ele pode ficar até interiormente nervoso, sem poder evitá-lo, mas mesmo não demonstrando externamente. Eu sou um pouco esse tipo de emotivo, sabia? Assim, às vezes eu sinto intensamente, não mostro, mas aqui dentro tá fervilhando, né? E você? É um pouco assim também? Vai pensando aí, né? Uma outra característica do emotivo fica interiormente preocupado, ansioso. Tô achando que você está se identificando com isso também. Quando tem algum problema, fica assim tenso internamente, né? Pensando como resolver. Outra coisa, a intensidade das manifestações dessa emotividade. Como é que eu reajo, né, a essa emoção? Com efeito, né, a emotividade ela se desenvolve assim, sem inibições. A pessoa mostra com muita intensidade. Eu acho que é um pouco a característica dos gregos, né? Que são intensos na sua forma de expressar, né? E a gente tem isso. Uma outra coisa, tudo é exagerado, maravilhoso, super, né? Ao invés de dizer interessante, bom, bacana, né? A impulsividade também é aquele impulso que age arrastado pela força da paixão. Eu vou fazer, e aí se coloca, né, nessa coisa, é uma coisa impulsiva de reagir, né? E outra coisa é a impaciência e intolerância, que é resultado de uma forte adesão a alguma coisa que ele tem vontade de fazer, né? Então, assim, quer fazer logo, quer resolver logo, aí tem uma certa impaciência, uma certa intolerância. Isso é um fundamento. No próximo nós vamos conversar um pouco mais sobre o outro fundamento, que é a atividade. Fez sentido para você? Um grande abraço, até a próxima.